nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós consagramos a noite de hoje ao coração imaculado da Virgem Maria Santíssima, que ela possa nos acolher, nos direcionar, nos santificar, fazer dos nossos corações solos férteis para a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, para começar, reforçando, a gente vai falar um pouquinho aí das camadas da personalidade humana. E o que é isso que nós vamos falar hoje? Isso, na verdade, é uma teoria do professor Olavo de Carvalho, que foi aprimorada pelo psiquiatra Ítalo Marcilli. Ele desenhou a explicação para que a gente entendesse melhor. E por que eu gosto muito dessa teoria? Eu gosto muito da explicação, que é a teoria das duas camadas da personalidade humana. Que ela descreve a realidade. Esse é o ponto. Quando eu começar a explicar e falar de camada a camada, vocês vão ver com muita clareza que é perceptível aos olhos. Isso é contemplar a realidade. É olhar para a criança que nasce, para a criança que cresce, para o adolescente, para o adulto, para o santo, para a personalidade histórica. É olhar para cada uma dessas coisas e conseguir de fato contemplar a realidade. E quando eu explicar camada a camada, vocês vão entender por que é tão importante a gente saber o que é isso e a gente se instalar em qual é a nossa camada. Eu acho isso muito legal, porque assim, quando eu vou explicar camada a camada, vocês vão, cara, é muito legal mesmo, que quando a gente olha para a camada, você consegue olhar claramente que, cara, realmente fulano está na quarta camada, bicho. Eu estou na quarta camada, eu estou na quinta camada, é muito legal. E aí, antes de entrar propriamente nas camadas, eu queria fazer alguns ajustes de rota, e quem já está aí nas formações há mais tempo conosco já me ouve falar muito, que é a questão da confissão sincera. É fundamental para identificar o seu temperamento, para identificar em qual camada da personalidade você está. É fundamental a confissão sincera. Não tem outro caminho. Porque a confissão sincera faz com que eu seja realmente sincero diante daquele ato que eu estou praticando. Isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo com qual intenção? Eu estou aqui lavando a vasilha para minha mãe. Qual que é a intenção dentro do meu coração? Sinceramente, eu realmente tenho desejo sincero de servir a minha mãe? Se eu tenho desejo de servir a minha mãe, o fato dela não me agradecer porque eu lavei as vasilhas para ela, ou o fato dela me xingar porque eu não arrumei minha cama, não vai fazer com que eu fique magoada com ela. Porque afinal de contas, a minha intenção é servir. E se a intenção é servir, não faz diferença se eu vou ser reconhecido ou não. Vocês estão entendendo? Então, a confissão sincera está em olhar sinceramente dentro de mim e conseguir confessar qual que é a minha intenção. Eu estou aqui ajudando a Josi, e eu estou ajudando a Josi para quê? Para a Amanda ver e ver como eu sou bondosa e caridosa que estou aqui ajudando a Josi. Aí eu até finjo que o auto engano está aqui. Eu finjo que não, que a minha intenção é que eu tenho coração bondoso mesmo, eu ajudaria se fosse qualquer pessoa. Mas se não tiver ninguém olhando, eu não faço. Se não tiver ninguém olhando, eu não falo a verdade. Se não tiver ninguém olhando, eu não sou caridosa. Vocês estão entendendo? A confissão sincera está em confessar sinceramente a intenção para si mesmo. Porque para Deus, Deus já
traz no seu coração. Já sabe disso. Então, na verdade, a gente confessa pra gente mesmo. Porque Deus já conhece. Por que só Deus pode julgar? Que só Ele conhece o coração. É por isso que só Ele pode julgar. Entende? E aí eu vou resgatar os exemplos de hoje. Hoje aí na comunidade deu a aula do café e nada do café ficar pronto. E aí minha irmã de comunidade são duas pessoas responsáveis pelo café da tarde. Aí minha irmã de comunidade estava olhando para ela e falou: nossa gente, fulano vai fazer o café não? Logo hoje morrendo de fome. 3 horas já e eu nem não fez café. O movimento interior era um movimento de julgamento diante da atitude do outro. A outra nunca cumpriu a obrigação e eu estou aqui na posição julgando a atitude da outra. Aí no final das contas, a responsabilidade de fazer o café era dessa uma que estava julgando. Isso. Alguém acordou. Foi lá, né? Ô, Luana, você vai fazer o café não? Não vai, mas sexta-feira o café é seu. Foi lá pro café. Por que eu dei esse exemplo? Que a gente faz isso. Nós não sabemos realmente quais são as intenções que estão no coração das pessoas. Nós não sabemos de fato o que se passa, mas dentro do nosso coração nós somos capazes de saber. O que se passa dentro do nosso coração, por mais que às vezes você precisa esfregar os olhos e ajustar a rota e dar um passo além de assumir que você é miserável mesmo, que você é pecador mesmo, mas você é capaz. Você é capaz de olhar sinceramente, enxergar as intenções das suas ações. Eu sempre falo de Machado de Assis nas formações, mas a vantagem da literatura de Machado de Assis é que os personagens têm essa característica específica, que é a do auto-engano, que é do cara que está indo na casa do outro, fingindo ser melhor amigo, e na verdade está indo lá porque está apaixonado pela esposa dele. Quer pegar a esposa do cara. Então a intenção da visita é cortejar a mulher com a qual eu estou apaixonado. Mas eu finjo que é porque eu sou amigo do cara. Os personagens de Machado de Assis são muito marcados por isso. Capitu, né? Épico, conhecidíssimo. Bentinho. A própria Capitu se aproxima da mãe do Bentinho com a intenção que ela sabe que o Bentinho vai mexer os pauzinhos e vai casar com ela. Então ela já precisa ganhar a sogra. Mas ela finge que é uma amizade altruísta e desinteressada. A gente sempre brinca muito com o China, né? Amizade sincera, sem interesse. Ele sempre brinca. Toda vez que tem algum interesse em alguma amizade, ele brinca: não, vou fazer uma amiga aqui sincera. Mas está ali. Eu preciso ser capaz de confessar sinceramente as intenções que eu trago diante das minhas ações. Porque a confissão sincera, ela é fundamental para que eu entenda em qual camada da personalidade eu estou. Porque o que são as 12 camadas da personalidade humana? As 12 camadas dizem exatamente da intenção principal dos atos. De certa forma, nós temos a presença de várias camadas do decote. A gente não, tipo assim, você não vai da primeira para a segunda e anula, a da terceira e anula. Não, você vai ficar com características de todas as camadas. Mas você tem uma que governa, uma que define a maior parte das suas ações. É nessa camada que você está. E uma das coisas que vocês vão me ouvir dizer é onde dói. Vocês vão entender quando eu explicar camada a camada, você vai conseguir perceber dentro de você aonde que dói nas suas relações com as pessoas. E para entrar propriamente nas camadas, eu quero definir duas coisas, que é o que é pessoa e o que é personalidade. O que é pessoa, eu podia apelar aqui para um monte de coisa, mas eu vou apelar para o Ortega y Gasset. Eu sou eu em minhas circunstâncias. Isso é o ser pessoa. Por que isso é o ser pessoa? Porque uma pessoa, para ser pessoa, ela está sempre instalada em um lugar e sempre possui um projeto de vida, uma intenção própria. Vou fazer uma comparação com um objeto, né? Pegando aí a citação do Ítalo. Uma xícara. Ela é para ser bebida. O objeto ele é assim, ele tem uma função. Né? O prato é para você pôr algo dentro. O formato dele corrobora para isso. A pessoa não. A pessoa, quando eu digo que ela sou eu e as minhas circunstâncias, é porque eu que sou aqui.
para que eu só sou eu, junto de tudo aquilo que são as minhas circunstâncias. Os meus pais, o lugar que eu nasci, o país que eu nasci, as pessoas com as quais eu convivo, o fato de eu ser católica, o fato de eu ter a plenitude das minhas capacidades, isso que faz essa pessoa. Então, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu não vou me ater muito às explicações dos conceitos. Vocês sabem muito bem que uma marca fundamental da minha formação é ser prática. Então, eu não estou querendo aqui que você saiba explicar o que é ser pessoa. Eu estou querendo que você entenda como que isso impacta na sua vida e como que você consegue usar isso para melhorar na sua vida. É essa a ideia. Então, eu não vou ficar aqui filosofando, não. E aí, quando eu olho para a personalidade, por que é importante falar da personalidade? Porque a personalidade ela é meio que o condensar de tudo isso. A personalidade, ela vai... Deixa eu achar. Estou querendo achar uma definição mais concreta. Mas a personalidade, ela está nesse lugar de identidade própria, entende? É o que é próprio meu. É o que é próprio de como eu encarei, como eu consolidei todas as coisas que eu vivi durante toda a minha vida. Vocês lembram da formação de maturidade? Que eu falei assim que a pessoa madura é a pessoa que é capaz de passar pelos sofrimentos da vida, passar pelas experiências da vida e tirar dessas experiências aprendizado. Isso vai formando a minha personalidade. Isso vai formando a minha identidade única. A força que eu tenho interior. Uma pessoa que tem personalidade, ela age pela verdade. Ainda que a maioria das pessoas estejam agindo pela mentira. Pensa num santo. Pensa em Santa Teresa d'Ávila, em São João da Cruz. São João da Cruz, especificamente, ele estava ali em meio a vários monges corrompidos pelo pecado. São João da Cruz possui uma personalidade. A partir do centro do ser, São João da Cruz segue nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que o mosteiro inteiro esteja corrompido, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja caluniado, ainda que eu sofra, há uma personalidade formada. Há algo ali que sustenta as decisões morais, sustenta, e aí eu falo também de caráter, mas a personalidade é essa, é esse negócio ali que nos torna únicos, que nos dá uma identidade. Que nos faz pessoa. Ah. Que nos faz pessoa, propriamente dito, não... Eu não gosto, é mais ou menos isso. Porque o pessoa ainda está ligado assim, uma pessoa que não tem personalidade, por exemplo, ela continua sendo pessoa. Então por isso que não dá muito para puxar nessa definição. Porque uma pessoa imatura, sem personalidade, que muda conforme a moda, muda conforme o vento, hora quer, hora não quer, ela continua sendo pessoa. Ela só não tem personalidade. Entende? Então, por isso que é mais complexo. Mas a personalidade está mais ou menos nesse lugar. E aí é importante entender esses dois pontos para a gente entender essa análise da personalidade. Porque são as fases da formação da personalidade humana. São as fases que nós passamos no decorrer da nossa vida que vai nos formando. E isso, gente, é muito claro. Quando a gente olha para a formação da criança, é muito claro. Por isso que eu gosto dessa teoria. Porque ela explica a realidade posta diante dos outros. E aí, para a gente entender, né? Cada uma dessas camadas aqui dá para mim ver tranquilo, Vitor? Aqui dá, peraí, deixa eu ver. Confere aí no Meet. Tá dando. Daqui? Dá um ok, Amanda. Se tiver tudo ok. Confere para nós, Amanda. Só um minutinho, gente. Só esperando o ok aqui para saber se eu consigo mexer daqui no quadro. Eu vou até escrever aqui. Na verdade, eu vou desenhar, então acho que vai dar para ver. Se não der do lado de lá, eu escrevo aqui, mas tá bom. Vou dar um jeitinho aqui. Bem tudo. Um comentário, na verdade, eu quero ler um trechinho que fala assim: a camada é a síntese da personalidade, seu resumo e momento. Ela é o que dá a finalidade dos atos, ou seja,
não se deixa de sentir o que era da outra, elas apenas deixam de ser o elemento central. As camadas seguintes absorvem os objetivos e sofrimentos das anteriores. Além disso, o objetivo da camada seguinte são sempre incompreensíveis para o indivíduo nas camadas anteriores. O que é a camada? A camada é o momento que você está e o motivador central da sua personalidade diante de cada ação. E aí eu vou explicar cada um, isso vai ficar mais claro. Na primeira camada da personalidade humana, e aí eu ia falar de todas de uma vez, mas não vou não. Eu vou uma por uma. A primeira camada, ela é o bebê. O bebê, quando nasce, ele nasce com algumas identidades que são próprias. Você já reparou que tem coisas que você tem mais facilidade de fazer do que outras pessoas? E tem coisas que para os outros é mais fácil e para você é mais difícil? E aí, eu não estou falando do nível de conhecimento. Que se uma pessoa que estudou mais matemática do que eu, ela vai saber muito mais matemática do que eu. Não é nesse campo. Eu estou falando de habilidades primárias. Aquela pessoa que faz o mesmo exercício físico que você, malha o mesmo tanto que você, come tanto quanto você, mas ela corre muito mais do que você. Jonathan tem uma anatomia biológica que corrobora para ele ser rápido, para ele correr. O Éder pode se esforçar o quanto for que o Jonathan vai correr mais que ele, se eles estiverem fazendo isso para preparo físico. A primeira camada, ela está nessas coisas que estão em nós, que são identidades muito particulares, são questões muito próprias e que estão além da nossa compreensão e da nossa influência. Então a primeira camada, ela está ali na criança que nasce mesmo, sabe? Na criança que vem ao mundo e com determinadas características muito próprias. E aí, uma das explicações é da sua caracterologia, porque acredita-se que a que melhor explicaria, a ciência que melhor se explicaria essa primeira camada é justamente o estudo dos ácidos, que ainda é muito abstrato para nós, ainda é muito raso, mas está dizendo ali das características que não tem muita explicação, digamos assim. Está na identidade original do nascimento, ali na forma, na identidade, meio que na identidade particular. E ali eu digo quando a criança nasce. A criança que é mais calminha, a criança que é muito agitada, a criança que dorme bem, para a criança que não dorme nada. São algumas características que são próprias, singulares e que não dizem respeito a influências exteriores. Na segunda camada, já entra a hereditariedade, a constituição do temperamento, a estrutura funcional. Nessa camada, já diz respeito às influências hereditárias que nós temos. Sabe a Sagrada Escritura quando ela fala assim que a bênção que a maldição é para 4 gerações e a bênção é para infinitas gerações? Ela está dizendo disso. Carolina, para estar aqui hoje, existe toda uma linha hereditária de trás de mim. Existem várias relações sexuais que precisaram acontecer para que eu estivesse aqui hoje. Se em algum momento da minha linha hereditária alguém tivesse usado camisinha, eu não estaria aqui hoje. Porque a minha identidade, ela diz de todos os antepassados que vieram antes de mim. De todas as pessoas que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui hoje. Nós não viemos do nada. Nós não nos resumimos a nós mesmos. Não, vai ficar. Ele não tá tranquilo. Pode ficar só nessa câmera. Mas qual que é o ponto? Não diz respeito só a mim. Tem toda uma vida detrás. Tem uma série de pessoas de trás de mim que foram histórias que foram acontecendo para que eu estivesse aqui hoje. Então é a minha linha hereditária. Isso é importante, por quê? Porque nós tendemos a repetir os comportamentos dos nossos antepassados. Vocês já repararam, por exemplo, uma mãe solteira que foi grávida jovem, que
sozinha tende a ter filhas também solteiras, que também engravidam jovens, que também criam os filhos sozinhos. Mulheres que se casam com alcoólatras tendem a ter filhas que também se casam com homens alcoólatras. E sucessivamente. O que acontece, gente? Essa camada está num lugar inconsciente. Nós tendemos a repetir. É como se os nossos ancestrais cobrassem que nós honrássemos a sua história. E por que é importante saber a história? Porque eu preciso ter consciência para ter governo de mim mesmo. Vou dar um exemplo. Eu já sei que existe um histórico familiar de alcoolismo na minha casa. Eu já sei que vários dos meus antepassados foram alcoólatras. Se eu já sei disso, eu sequer me exponho ao vício. Eu já sei que existe um histórico e uma ameaça concreta. A chance de eu repetir a história de alcoolismo é real. Eu preciso fazer escolhas diferentes diante disso. Ou eu preciso, ao olhar para a tensão, prestar atenção nisso. Olha, será que esse movimento interior que eu estou tendo, essa vozinha, entre muitas aspas, interiores, não está dizendo respeito a uma repetição de comportamento da minha casa? Eu preciso, por exemplo, parar e olhar para os meus pais, para o tipo de casamento que eles têm. Porque eu tenho uma tendência de repetir. Eu vi isso algumas vezes já, de pessoas que tinham uma dificuldade enorme com o fato, por exemplo, do pai beber. E aí ela só namorava caras que bebiam, com um padrão de comportamento muito parecido com o pai. Parece bizarro, não parece? Que é justamente o que me incomoda e é justamente o que eu... Então isso demonstra que de fato não é uma atitude racional. Então a segunda camada da personalidade humana, ela está falando ainda de influências que de certa forma fogem do nosso controle. Por que de certa forma? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento disso, eu tenho uma certa força interior para fazer escolhas diferentes. Vocês estão conseguindo compreender? Se eu sei que eu tenho um histórico de alcoolismo familiar, eu preciso fazer escolhas concretas contrárias ao vício. Se eu tenho aí uma história familiar de agressão no casamento, eu preciso ser muito mais criteriosa na escolha dos meus namorados. Eu preciso procurar esclarecer a capacidade de enxergar a personalidade do outro até. Então isso é muito concreto. Já a terceira camada, ela já entra no que diz respeito ao aprendizado. Só que não ao aprendizado como a gente entende. Aí eu começo a desenhar. Você tem aqui mais ou menos assim, ó. Você tem a primeira camada, que vem aí o bebê quando nasce, e aí ele nasce com certas características, com certas peculiaridades, com algumas questões que dizem respeito ao forma. Você já nasce assim. É mais ou menos isso. Na segunda, eu tenho aqui. Tá dando pra ver, Vitor? Eu dou pessoal do Mint agora. Tá. Do Instagram tá tranquilo. Na segunda camada, eu já tenho aqui um espaço de tempo ainda do bebê, da criança pequena, mas a segunda camada ela já está aí nas influências hereditárias. E aí você tem, por exemplo, crianças muito pequenas que reproduzem o comportamento do avô, do bisavô, que nem conhece. Já viu isso? Que de fato tem uma carga hereditária em nós. Na terceira camada, já é a criança que começa a aprender o mundo. Sabe a fase dos porquês? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê, Tia Josi? Você vai mudar, por quê? Mas por quê? Dá até um... Você respira. Gasta. Você já não tem mais por que responder pro menino. O que acontece? Na terceira camada, a criança ela está ligada não ao aprendizado que serve para alguma coisa. Não é esse o ponto. Na terceira camada, a criança está aprendendo porque ela está se instalando no mundo. Ela está entendendo como é que o mundo funciona. Entendeu? Ela está
fascinado com aquilo. E fica horas com aquilo. Sabe, aquele bebezinho, você dava ele aquelas caixas de Fisher Price, né? Mó legal o brinquedo, que ele fica colocando triângulo no triângulo, quadrado no quadrado, bola na bola, e bate aquela bola no quadrado até entender que não entra. E aí ele bota. Ei, cara, ela fica ali por horas e horas. E a gente olha pra aquilo e fala, meu Deus, como uma criança é retardada. É fofinho, mas não serve pra nada aquilo ali. Mas serve. Serve porque ela está se instalando no mundo. Seu sobrinho tem quantos anos, Josi? Tem 4. 4 anos. Então, imagina a criança de 4 anos. E de 4 anos para baixo ainda. De 4 anos para trás. Porque ali naquele universo de descobrir o mundo, de perguntar, de pôr tudo na boca, sabe? Tá ali ainda. Tá nesse processo de aprendizado para se instalar no mundo. E aí voltando um pouquinho que eu comentei de onde dói, né? Aonde que está a frustração da personalidade na primeira camada? O sofrimento está só em relação ao corpo. Na primeira camada, o bebê não sofre, ele só sofre porque está com fome, porque ele está sábio, porque ele está com febre, porque o ouvido doeu. Um bebê não pensa assim, meu Deus, qual o sentido da minha vida? Ser ou não ser, eis a questão. Ele não vai fazer isso. A criança vai chorar se ela está com fome, com sede, com cocô, com cólica. Só isso. Tudo diz respeito ao corpo. Tudo diz respeito às sensações do corpo. Isso é o sofrimento da primeira camada. Qual é o objetivo principal da primeira camada? É dominar a natureza do próprio corpo e a própria constituição física. Na segunda camada, o sofrimento ele envolve os problemas hereditários, ele não está sob o controle do indivíduo. Lembra que eu falei disso? Ele foge um pouco do nosso controle. E o objetivo principal está em provar e gostar das experiências vividas. Na terceira camada, que é a camada da cognição e da percepção, é uma personalidade que nós já não temos mais, tá? Nós conseguimos compreender olhando para o bebê. Mas nós não temos mais essa capacidade. Quando nós crescemos, nós perdemos a motivação dessa terceira camada. E aí eu vou falar um pouquinho disso. Quando eu explicar a má formação em cada uma das camadas, eu vou explicar como que a má formação influencia nas camadas. Eu lembro que numa conversa com o Gabriel, amigo nosso, eu falava disso, assim, de um determinado autor, eu falava, cara, pra mim ele está na terceira camada. Por que ele está na terceira camada? Porque a terceira camada está indo olhar para uma mulher e falar, então tá ali. Então, às vezes a gente vai perceber assim, em algumas pessoas com uma má formação na terceira camada da personalidade. Que algumas coisas em relação à instalação no mundo não foi feita adequadamente. Então eu ainda me perco nesse momento cognitivo de conhecer o mundo. E aí qual que é o sofrimento da terceira camada? O sofrimento dessa camada, ele não tem a ver com sucesso ou fracasso no aprendizado. Ele está nas dificuldades, entende? No sentido assim, de não estar em, nossa, consegui colocar um quadrado no quadrado. Não está aqui. Entende? Está só colocando um quadrado lá. Não tem um pensamento em torno disso. Não tem um raciocínio em torno disso. Está só em aprender. O subidade, o padrão de idade, ele não está pensando se ele aprendeu certo, partiu da teoria adequada sobre a criação do universo. Cara, ele não está pensando nisso. Só está pensando também por quê. Por que a tia Josi come? Porque ela vai sair por causa do salto? Por quê? Igual outro dia eu estava fazendo lição de escola com a minha irmã. Aí ele olhou pra mim, por que você não vai fazer? Porque tipo, eu tô fazendo, fica à vontade. Por quê? Por que você não vai fazer? E aí não está em não fazer, não, é só compreender o mundo, é só entender como é que esse negócio funciona aqui. E aí você tem uma noção do nível de compreensão da criança. Para mim, a diferença você para ela. Então, por que ela está fazendo dever e você não está fazendo dever? Não tem na cabeça dela, eu sou uma criança e minha tia é uma adulta. Eu estou indo para a escola e minha tia já formou. Não tem esse tipo de definição intelecto da criança. E aí um exemplo aqui que eu gosto muito
sai jogando a comida fora, as crianças da África estão passando fome. A criança não sabe o que é a África, ela não sabe o que é fome. Ela não sabe de verdade. A criança, a gente não dá nem tempo da criança ficar com fome. Da horário a gente dá comida para ela. A criança não sabe o que é fome. Ela não sabe distinguir no próprio corpo o que é ciúme e o que é fome. Ela não consegue fazer isso. Então fazer esse tipo de argumento com uma criança não vai funcionar. Isso é um ponto importante. Às vezes a gente usa motivadores errados para a camada. A gente faz todo um discurso com definições para a criança. Cara, isso não vai acontecer. Ela não vai entender isso. A criança não compreende isso. A criança, quando pequena, ela precisa de muito pouco para desenvolver a personalidade. Ela precisa do básico, entende? Ordem, disciplina, um ambiente organizado. É isso que ela precisa. Que ela de fato precisa de muito. Ela não tem essa dinheiro, você quer lá. Não é um negócio que se define para criança, entende? Vou dar um exemplo, minha sobrinha. Ela era a mãe dela pequenininha. A mãe dela trabalha fora, né? Aí deu a hora da mãe dela, a mãe dela foi trabalhar. Ela virou para minha mãe: ô vó, eu vou mandar prender o dinheiro. Por quê? Porque a mãe dela sai para ganhar dinheiro. É sempre essa frase: não, sua mãe tem que ganhar dinheiro, Fernando. Vou comprar as coisas para você. Eu vou mandar prender o dinheiro. Eu não gosto dele. Olha o nível. Não faz ideia do que é dinheiro. Não faz ideia do que é trabalhar para ganhar dinheiro. E para que você precisa de dinheiro? Não faz ideia. As coisas que ela precisa são ao alcance da mão dela. Está além da compreensão da criança. E aí não quer dizer que tem crianças mais inteligentes do que outra. Você pode ter a falsa sensação que ela está compreendendo. Quando você faz um discurso, por exemplo, às crianças na África, ela pode se intimidar pelo seu tom de voz, pelo fato de você ter falado grave. Não é pelo que você está falando. Ela está entendendo absolutamente nada do que você está falando. Nada. Esses dias eu assisti uma aula porque ele falou da criança. A criança está com sede, você vai ser ensinando para o meu filho. Fala para guardar os brinquedos, ele guarda. Mas ele vai guardar os brinquedos aonde? Se você não tiver um lugar muito claro e específico para a criança pegar os brinquedos e guardar dentro, ela não vai compreender o comando que você está dando para ela. Ela pode até ter vontade de fazer, mas ela não compreende o que você está pedindo para ela. Mas guardar é fazer o quê? É o posto de aonde? O que exatamente a minha mãe está querendo que eu faça? Essa tarde eu assisti um vídeo que eu ri horror, fala, quando sua mãe é indecisa. Quando você vai arrumar esse quarto seu? Aí você começa a se explicar. Mas você está sempre com essas desculpas? Não, cala a boca. Cala a boca. Aí te dá mil comandos. É pra falar, é pra roubar, é pra me explicar. O que eu faço? Quando a gente é criança, às vezes acontece. A mãe já tá nervosa, você já não sabe, é pra sair, pra ficar, morro. O que eu faço? Mas tá aí, a criança, ela precisa de comando, ela está além da compreensão. E aí entramos, vou botar aqui, né, a terceira do aprendizado, e quero reforçar a questão do aprendizado. Porque o aprendizado nessa camada, ele não está em aprender para fazer algo. Ele está só em aprender. Só em saber fazer. Aí, eu vou entrar na quarta camada da personalidade humana, a camada do problema. Vocês vão entender. E aí, voltando. O objetivo principal dessa camada é exercer a liberdade do aprendizado. O sofrimento, ele está nas dificuldades de fazer aquilo que você está aprendendo a fazer. Resolver subir na porta e não conseguir. O sofrimento está no fato de não subir na porta. Daqui a 2 minutos acabou, ele já está fazendo outra coisa, esqueceu do sofrimento anterior. Como eu dei o exemplo, a criança não sofre pensando que sou eu diante da morte. Quem sou eu? Para que eu venho ao mundo? A criança não sofre com esse tipo de questionamento interior. Na quarta camada da personalidade humana, é a camada afetiva. Sim, gente, minha letra é feia, tá? Cara, eu vou deixar essa camada de vermelho. Por que eu vou deixar essa camada de vermelho? Porque ela é muito importante para nós. Pensa na criança, no bebezinho que nasce
nasce com algumas características próprias, no bebezinho que puxa determinados comportamentos do pai, do avô, do bisavô, da criança pequena que entra na fase dos porquês, porque isso, porque aquilo outro. A criança cresce um pouquinho mais, ela entra na camada afetiva. A criança descobre que existe mais no mundo além da matéria. Existe a relação com os outros. E aí nessa camada entra o questionamento do amar e sentir-se amado. A quarta camada, a motivação da criança é sentir-se amado. Sabe a criança que dança para você achar bonito? Que te faz um desenho e traz para você? Que brinca com um coleguinha e fala, não gosto mais de você, beleza? Nunca mais vou gostar de você. Nunca mais. Cara, eles falam isso com uma profundidade na boca. Nunca mais eu vou gostar de você. Nunca mais. A gente vai ser amigo. A criança descobre o mundo afetivo. E aí, essa camada, eu vou até puxar um trechinho. O que temos nessa motivação, o surgimento do mundo, da afetividade, a percepção de um certo sofrimento, uma certa carência, que surge de um afeto não preenchido ou não recebido. Essa camada ela acontece especialmente na pré-adolescência em geral. E aí entra um comentário específico. Se a criança não recebe nessa camada o amor adequado, ela não sai dessa camada mais. O adulto que não tiver recebido o amor adequado, ele vai ficar preso na quarta camada da personalidade. Ele até assume características das próximas camadas, mas sempre com o motivador principal dessa camada. E nessa camada eu gostaria muito que vocês prestassem mais atenção. Por quê? Porque a maior parte de nós está preso nessa camada. Acho que eu descobri, estou lembrando os traumas. A maior parte das pessoas, viu, Josi? Fica tranquilo. A maior parte das pessoas está presa na quarta camada da personalidade humana. Porque nós não tivemos uma formação adequada no amor. Nós não tivemos uma educação afetiva. Então os nossos pais não nos deram, não é que eles não queriam, eles não sabiam o que oferecer. E aí, que amor é esse? A criança, nesse tempo, ela precisa receber um amor abnegado, constante, gratuito e benévolo. Estes são as quatro condições, digamos assim, de amor que a criança precisa receber. Não é uma questão de ver amigão do seu filho, de brincar com o seu filho, de fazer as coisas com o seu filho. Não é isso. Pai e mãe não é chamado para isso. A criança ela já tem os amigos para fazer a emocional. O pai é esse lugar de segurança. É esse lugar onde a criança os pais precisam dar esse lugar de segurança para as crianças se desenvolverem. Esse solo firme. A criança, ela precisa ter, e aí vamos aqui. A criança espera ver ações de justiça nos pais, de confiança, de atenção ao que está vivendo. O que não pode acontecer na parte de quem deve garantir amor, segurança, presença e afeto é a indiferença, a despreocupação e a desatenção. As pessoas na quarta camada buscam a validação de seus sentimentos e afetos. Vou dar um exemplo. Seu filho está brincando com o vizinho, com o filho do vizinho. E aí a regra da brincadeira era que cada hora um vai brincar com um caminhãozinho. E aí na hora o caminhãozinho é do seu vizinho, do filho do seu vizinho. Mas a regra da brincadeira dos dois, o combinado que os dois fizeram, é que cada hora um ia brincar por 2 minutos e devolver o carrinho para o outro. Aí o filho do seu vizinho, Joãozinho, ele brinca 2 minutos com o brinquedo e na hora dele dar o brinquedo do seu filho José, ele não vai dar, porque ele mudou de ideia. Aí o seu filho José vai dar um tapa no filho do Joãozinho, no Joãozinho. O que você faz? Você vai lá, pega o seu filho pelo braço, curioso, dá um tapa nele porque ele bateu no coleguinha. Mas você sabe por que ele bateu no coleguinha? Seu filho realmente estava errado? Não, ele não estava errado.
realmente estava na vez dele de brincar. E esse era o combinado. O Joãozinho devia saber que nós precisamos honrar com a palavra dada. Nós precisamos falar a verdade. Se ele não tinha intenção de emprestar o brinquedo, que ele não fizesse um combinado. Mas a partir do momento que ele fez um combinado, ele precisa cumprir com ele. Só que você fica tão preocupado com o que o seu vizinho vai pensar do seu filho José, você não pensa em dar segurança e justiça para o seu filho José. Você pensa no que os seus vizinhos vão pensar. Vocês estão entendendo? É aquela preocupação de aí, né, a confissão sincera às vezes não acontece, mas o maior medo dos pais é que a filha engravida. Porque o problema não é ela fazer sexo, é que se ela engravidar, todo mundo vai saber que ela está fazendo sexo. No fundo, eles sabem que ela está transando com a namorada. Mas me interessa, me preocupa é o fato de todo mundo ficar sabendo. O problema nessa camada aqui, cada criança que precisa receber dos pais esse solo seguro para se desenvolver. Ela precisa sentir-se amada e não, reforço, sentir-se amada aqui não está no lugar de ser meu amigo, conversar comigo, não é isso. É de um pai que está ali para bancar, está ali para sustentar as decisões, para defender quando for necessário, para ser justo, para ser certo. E aqui é tão importante a personalidade bem formada, porque só pode amar certamente um filho com uma personalidade formada. Se eu não tiver personalidade formada, eu não consigo. E aí, como que o adulto sai da quarta camada? Terapia. E justamente no movimento do terapeuta ser capaz de ser este solo seguro. Precisa ser este solo seguro para que a criança se desenvolva ali. E aí, falando do adulto que fica preso na quarta camada. Uma vez, e aí, né, falando das características para ver se você se identifica aí, tá? Quem está preso na quarta camada não percebe que existe um mundo objetivo acontecendo, independente de como ele se sente. Ele não distingue o mundo real do imaginário. E aí a gente tem alguns autores, alguns psicólogos que tratam especificamente dessa fase. E aí, uma outra característica. Uma vez que os vitimistas estão inseridos aqui, notamos a propensão à falsidade, à fofoca, à mentira e a outros tipos de vínculos artificiais em busca de legitimidade. Acrescenta-se a isso a inclinação em sentir-se ofendido ou injustiçado com facilidade. Nessa camada é que se conquista a estabilidade dos afetos interiores, para que se viva objetivamente no mundo, sem viver tudo sentimentalmente de forma vitimista, colocando-se no centro e querendo que tudo que os outros façam necessariamente nos faça sentir bem. Qual é o sofrimento da quarta camada? Surge quando a criança percebe que ela se sente feliz ou não por causa de repetidas frustrações. O maior problema é chegar à maturidade com necessidades esquecidas, com sentimento de rejeição. O objetivo principal dessa camada é encontrar aceitação e segurança emocional. Vou dar exemplos concretos de um adulto quarta camada. O chefe corrige ou exige o cumprimento de um trabalho e ele seja chefe em qualquer aspecto. Seja o chefe no trabalho, seja o chefe no apostolado da igreja, seja sua mãe em casa. Ela cobra o cumprimento de uma obrigação. Para o quarta camada, tudo diz respeito ao sentir-se amado. Tá vendo? Meu chefe não gosta mais de mim. Ele está me perseguindo. Ele está pegando no meu pé. Tá vendo? Nada do que eu faço tá bom. Nada do que eu faço agrada nessa casa. Eu tenho que morrer mesmo. Porque nada que eu faço tá bom. Eu me esforço e nada tá bom. Sabe? Essa coisa de ser refém do sentir-se amado. Eu sou amiga da Josi e a Josi precisa ir para o hospital agora. Mas a Josi não gosta de hospital. Eu preciso fazer a vontade da Josi. Amanda, ela tá
falar com ela que ela tá gorda, se eu falar com ela que ela tá gorda, ela não vai gostar de mim. O Vitor, e aí o pai mata a camada, né? O Vitor, ele precisa tomar um remédio. O Vitor é meu filho pequeno, ele precisa tomar um remédio horrível. Mas eu não dou conta de dar um remédio pro Vitor, porque tadinho do Vitor. Esse remédio é tão ruim. Não consigo. Eu vou ter que comprar um xarope mais gostosinho para ele. Porque senão, tadinho do Vitor. Qual é o fundo do tadinho do Vitor? Ele não vai mais gostar de mim se você tomar um remédio ruim. Chocolate que não arde. Metiolate que não arde! Remédio pros quarta camada! Pros pais, quarta camada, tá? Pros pais. Mas o quarta camada, ele tá nesse lugar autorreferente. Tudo diz respeito a si mesmo e tudo diz respeito a como se sente. Entende? Tudo que os outros fazem estão no campo do sentir. Fulano faz isso porque não gosta de mim. Fulano faz isso porque está implicando. Fulano fala isso porque... É esse, no trabalho isso fica muito claro. É esse movimento vitimista, sabe? De tudo diz respeito ao sentimento. Todos fazem ao meu redor está no campo da intenção de ser amado. Entende? O Vitor faz isso. Eu vejo o Vitor fazendo um ato de serviço para a Josi. Eu olho para esse ato de serviço e julgo o Vitor, que ele está fazendo isso é para a Josi gostar dele. Ele está fazendo isso para todo mundo gostar dele. Porque a motivação do quarta camada está no sentir-se amado, no serviço, sabe? Está nesse campo do sentimento. E aí, tudo que fala me ofende, tudo que comenta é pra mim, a brincadeira e a piada que o Vitor fez é pra mim, a zoação na mesa é pra mim, o comentário da piada no trabalho é pra mim, me dão direta e eu fico magoado com isso que o outro fez, eu fico ofendido com o que o outro fez. Vocês estão entendendo? O vitimismo, ele tá aqui, o quarta camada, o adulto quarta camada que é vitimista. O adulto, o quarta camada, a criança que não se sentiu amada, que não fechou o processo afetivo, ela tem um buraco de carência. Então ela precisa preencher esse buraco com o sentir-se amado. E aí eu preencho com relacionamento, eu preencho com um monte de coisa. Mas o motivador principal do quarta camada, ele está no lugar do sentir-se. Ele não está no lugar do bem do outro. Ele está no sentir-se bem. Tudo diz respeito a como eu me sinto. E não com o bem do outro. Tudo do quarta camada é autorreferente. Eu sempre brinco que eu gostaria muito que nós fôssemos todos, que o mundo girasse em torno do nosso umbigo. Eu já disse isso na formação. Que o umbigo, na verdade, me lembra que eu dependo de outras pessoas. Que eu dependi 100% da minha mãe para existir hoje. Porque hoje o meu umbigo não serve para nada, só para me lembrar. Eu dependi totalmente da minha mãe. E aí a gente fala que o quarta camada está no próprio umbigo. Não, ele não está no próprio umbigo. Ele está só em si. Se ele tivesse o próprio umbigo, ele ia lembrar que ele depende dos outros. Se tivesse o próprio umbigo, ele ia lembrar que ele precisa servir os outros. E aí, no quarta camada, tem vícios muito particulares. Quando fala aqui, por exemplo, que fala que... deixa eu achar aqui, peraí. Eu voltei. Quando fala, por exemplo, que tá aqui, o quarta camada tem marcas destes traços, né? E aí não quer dizer que estes vícios não estejam em outras camadas. Não é isso, tá? Mas especialmente no quarta camada se manifesta esses vícios, esse vício de mentir. Por que eu minto? Porque no fundo interessa me sentir amado. Não tem amor pela verdade, por isso eu minto. Se eu preciso ser amado, eu me adapto no grupo que eu tiver, eu pareço ser alguma coisa, eu faço as coisas com o intuito de agradar, para me sentir amada. Está tudo no campo dos sentimentos. A motivação principal do quarta camada, e aí a motivação aqui vista, é a do sentimento pelo afeto ou carinho do outro. Notamos o vitimismo, tudo acontece levado para o lado pessoal, sentimental, autorreferente. A pessoa se vê de uma forma especial como direito a praticamente
Em sua concepção, as pessoas devem servi-la. Isso aqui é importante. Não necessariamente você faz isso consciente, você faz isso com as suas ações concretas. Você pode até não pensar que todo mundo tem que te servir, mas você espera que as pessoas te sirvam. Você espera que as pessoas façam as coisas por você. Você espera que elas se lembrem de você. Você espera, você entende? Você pode não pensar, o mundo me deve tudo, todo mundo tem que me servir. Você não pensa isso racionalmente, mas você espera do mundo isso. Você se ofende quando as pessoas não fazem as coisas por você. E se ofende por quê? Porque não gosta de mim. A Josi fez isso para mim porque não gosta de mim. Vocês estão conseguindo compreender? Tá dando para ficar claro aqui o adulto quarta camada? Então isso é muito forte. Nessa camada é que e aí voltando, né? É que se conquista a estabilidade dos afetos interiores para que se viva objetivamente no mundo sem viver tudo sentimentalmente de forma vitimista. O que eu gosto de reforçar isso aqui? Colocando-se no centro e querendo tudo que os outros façam necessariamente nos faça sentir bem. O quarta camada é muito difícil na sua relação com o de fé. Porque, por exemplo, o jejum que eu faço para conseguir uma graça diante de Deus. Eu não faço o jejum para me educar e me mortificar. O quarta camada é fácil de ficar com raiva de Deus. Porque se Deus não faz o que eu quero, eu fico com raiva de Deus. Se eu não me sinto bem, não tá bom. Vocês entendem? Tá tudo no campo do sentir. Ai, eu não tô sentindo Deus ultimamente nas minhas orações. Eu não tô sentindo Deus. Tudo tá no sentir. Tudo tá gostosinho no peito. Aí eu não dou conta de fazer nada que me contrarie, que eu não consigo fazer nada disso, porque tudo diz respeito a isso. E aí, Deus não me dá o que Ele quer, Deus não me ama mais. O sentimento interior é esse. Deus me abandonou. Deus não me ama mais. Deus está me rejeitando. Aí entra a explicação da parte quando diz que não consegue, o mundo imaginário é diferente do mundo real. Não consegue separar essas duas coisas. Por que eu não consigo separar? No mundo imaginário, o meu chefe está me cobrando porque ele não gosta de mim, porque ele está me perseguindo. Mas no mundo concreto é que eu sou ruim de serviço, que eu não entrego, que eu não faço bem feito, que eu tenho preguiça para fazer, que eu enrolo, que eu quero fazer o que eu gosto de fazer e não aquilo que é a minha obrigação. Entende? Ah, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, porque ela critica tudo que eu faço. Você lava vasilha mal, você não cumpre sua obrigação, você não chega no horário, suas notas na escola estão completamente ruins. A realidade é essa, você realmente não é bom. Não é que ela não gosta não, muito pelo contrário, ela te ama muito, se ela te amar, você vai te corrigir. Entende? Então, o mundo imaginário afetivo é completamente diferente do mundo real que acontece. E outra, há um deslocamento da minha capacidade de entender que o mundo continua acontecendo, independente de como eu me sinto. Existe um mundo acontecendo, existe a vida das pessoas acontecendo, independente de como eu me sinta. Isso não define. E aí, onde dói, né? Onde dói na quarta camada? Dói não se sentir amado. No fundo, a dor diante das ações, diante das amizades, diante do namoro, diante de tudo, é o não sentir-se amado. Eu sempre brinco muito com o meu noivo, estou até com a aliança no símbolo aqui. Eu fico brincando com ele para amor, com eu sou quarta camada. Ele ri horrores. Não dá para tirar o balizador, de fato, o relacionamento afetivo é mais difícil isso. Aí eu falava para ele, eu sou quarta camada. Ele ri até. Porque de fato, eu estou nesse lugar de querer ser amado. Eu estou nesse lugar de... E aí as coisas que ele faz, eu sei que ele faz porque tá bravo comigo. Ele tá bravo comigo mesmo, por isso tá fazendo isso. Não é mentira. Não é autorreferência não, gente. Não é imaginário. Não é imaginário, é a realidade mesmo, entendeu? É verdade daí, tá fazendo é porque tá de implicância mesmo. Mas eu brinco sempre com ele isso. E com ele eu sou quarta camada. E aí o objetivo principal do quarta camada é encontrar aceitação e segurança emocional. Tudo que o quarta camada faz, ele faz para ser aceito. Tudo que o quarta camada faz é para ter segurança emocional.
Tudo. O quarta camada se relaciona com as pessoas, arruma um namorado para se sentir aceito, para ter segurança emocional. O quarta camada tem amigos para se sentir aceito, para ter segurança emocional. O quarta camada trabalha para ter um quadro na parede como funcionário do mês. Obrigada, meu amor! Tá ali gritando da porta que eu tô ali. Mas o quarta camada tá aí nesse lugar. Até que eu disse assim, gente. A quarta camada bateu. Deus bateu aqui até já quarta camada. Bateu na porta. Literalmente bateu na porta. Então, o quarta camada tá ali nesse lugar, entende? E aí, quando a gente olha para a criança se desenvolvendo, eu consigo perceber qual é a fase da vida que a criança está na quarta camada. Que é essa fase que ela já te dá um cartão esperando o afeto. Ela faz uma dança bonita esperando o afeto. Ela faz, você entende? Ela quer amar, ela quer se sentir amada. E aí, se a criança não recebe o amor adequado, ela sai dessa camada com um buraco. E é por isso que a maioria de nós adultos estamos na quarta camada. Na quinta camada, eu vou voltar a falar da quarta, tá? Só que eu quero explicar as próximas. Na quinta camada da personalidade, sabe o adolescente que testa força? Que tem que provar que é bom o tempo todo? É o quinta camada. Só que tem uma diferença. O quinta camada, ele já se sentiu amado, ele já fechou esse quadradinho do coração, e aí eu tô falando de uma formação normal, tá? Só que ele precisa sair do mundo agora. Até o adolescente, ele só sai com o papai e com a mamãe, ele só faz as coisas com o papai e com a mamãe, ele só come o que a mamãe e o papai quer, veste o que a mamãe escolhe. O adolescente não, concorda? Ele começa a ser senhor de si. Ele já começa a sair sozinho, ele começa a escolher a própria roupa, ele começa a fazer acontecer. Ele precisa começar a testar força no mundo. Sabe o moleque, o menino que começa a brigar na escola? Ele está testando força. Ele precisa testar a sua capacidade no mundo. Ele precisa testar força, ele precisa provar que ele é bom. Esse é o quinta camada. E aí, aonde está o problema aqui? O problema, e aí a quinta camada, né? Do ego, da autoconsciência, da individualização. Nessa camada, percebe-se nitidamente uma pessoa rebelde que quer testar força no mundo. Isso é muito nítido. Aonde que está a diferença? Muitos dos adolescentes, eles vão para a quinta camada porque isso é um progresso natural biológico. Só que quando eu tenho a quarta camada mal formada dentro de mim, eu testo força para me sentir amado. Eu não testo força para provar que eu sou bom. Eu testo força para me sentir amado. Vocês estão entendendo? Quantos adolescentes a gente não vê fazendo isso? Ele está ali, o pai fazendo o contrário do que os pais querem, se comportando o contrário do que os pais ensinaram. O que ele está fazendo? É um movimento inconsciente até, de testar força para ser amado. Conferir se os meus pais me amam, apesar de eu não ser nada do que eles gostariam que eu fosse. Então a motivação está errada. Ainda é um motivador de quarta camada. Apesar de já estar na idade biológica da quinta. Concorda? Mas o motivador continua sendo esse aqui, ó. Sentir-se amado. Então o quinta camada certo é o quinta camada que já sabe que é amado, já sabe, já se sente amado, e ele vai para o mundo testar força. Testar força para mostrar que é bom, para saber que é bom, não para se sentir amado. Ele vai para o mundo testar força para de fato testar força, testar a própria capacidade, mas não para se sentir amado. O quinta camada certo é esse. O quarta é testar força para se sentir amado. E aí, não, eu vou seguir, depois eu conto como é que a gente movimenta aqui para sair da quarta camada. Vamos voltar. Então, na quinta camada, aonde que eu gostei tanto dessa definição, cara? A fonte
que o sofrimento é o auto-julgamento depreciativo, sentimento de perdedor, que acontece por perceber uma falta de capacidade pessoal, o que gera autodecepção. O objetivo principal dessa camada é ganhar confiança e vencer disputas. Quando que o quarta camada sofre? Quando ele não se sente amado. Quando ele faz algo e não se sente amado. Quando que o quinta camada sofre? Quando ele faz algo e não dá conta de fazer, porque ele não tem habilidade suficiente. Aí ele fica puto. Fica nervoso. Diz o Ed, fica nervoso. O sofrimento do quinta camada é não dar conta de fazer algo. Esse é o sofrimento do quinta camada. Porque testa a força e não dá conta. Puta merda, não dou conta. Aí ele sofre. Então, quinta camada, ele não sofre porque fez, testou força e não foi amado. Ele testou força e não conseguiu fazer. Porque não tem habilidade suficiente ainda para fazer. Ele não dá conta ainda, ele não tem conhecimento ainda, ele não tem força física. O quinta camada sofre porque ele vai lá brigar na escola e apanha. E volta puto que apanhou, que entrou numa briga e não deu conta de bater no cara. Então, quinta camada, certo, ele sofre porque ele testa força e ele não consegue. O sexta camada, a sexta camada da personalidade humana, e aí eu já vou mudar de cor, é a camada da aptidão. O sexta camada, ele já se sentiu amado, ele já testou força no mundo, ele já fez algo e deu conta de fazer, aí ele começa a entregar algo de valor. Interessa para o sexta camada o resultado que ele está fazendo. Não interessa se ele vai ser amado ou não. Não interessa mais testar força se ele dá conta ou não. Interessa para o sexta camada entregar algo de útil para o mundo. Isso é o que interessa para o sexta camada. E aí, quem está nessa camada pensa assim: não precisa gostar de mim, obrigado. Também não se precisa se preocupar em emoldurar meu rosto. Quero dinheiro porque tenho coisas importantes para resolver. O sexta camada, ele não está preocupado em ser reconhecido como o melhor vendedor do mês. Ele não está preocupado em provar que ele é o melhor vendedor do mês. Ele só está preocupado com o dinheiro. Se a cara do quadro não resultar em benefício financeiro, não interessa. Se o quanto eu estou estudando não resultar em ensinar para os outros, não interessa. Não interessa saber para eu me sentir o sabidão. Testar força no mundo. Testar que eu sei. Para o sexta camada, interessa entregar resultado. O valor que o sexta camada enxerga, ele enxerga a partir do resultado concreto. Aonde que está a dor do sexta camada? A ausência de resultado. O que dói no sexta camada? O que frustra o sexta camada? Não ter dado conta de fazer por causa do resultado. Esse é o problema. O sofrimento do sexta camada, ele está ligado ao resultado. E aí, no sexta camada, por exemplo, vou até ler daqui, né? Aqui vemos a objetividade com muita força. A luta é pela conquista de capacidades e habilidades que lhe estarem melhor do que apto em sua vocação. Especialmente na quarta camada e até mesmo na quinta, as pessoas acham que o status de uma profissão já os qualifica. Ser professor não traz autoridade, respeito e valor. Ser médico não traz autoridade, respeito e valor. Não importa o título e a faculdade feita. O que importa é se você tem as habilidades para executar o que você diz saber. Se objetivamente é capaz de executar bem seu trabalho, se dá conta da sua missão. Na sexta capacidade, a pessoa busca habilidades de que precisa para realizar sua vocação. Ela olha para o que faz e quer fazer melhor para ter mais resultados. Não se ancora em títulos. A personalidade instalada nessa motivação ouve críticas e busca o aprimoramento. A que está na quarta fica no quarto. O sexta camada, ele quer habilidades para entregar um resultado melhor. Ele quer aprender, não interessa um título, não interessa o nome que recebe.
Interessa a menina ficar curada. Interessa se você vai gostar ou não. Não precisa gostar de mim, eu quero o resultado. Isso é a vida do sexta camada. O sexta camada se importa com o resultado efetivo na vida das pessoas, com a mudança efetiva na vida das pessoas. Um pai, e aí por isso que é tão importante. E a sexta camada, ela também tem o título de camada da vocação. Porque aqui começa a fazer sentido a vocação. A vocação ao celibato, a vocação ao matrimônio. Por quê? Porque até a quarta camada, tudo é sobre sentir. Então eu não sou capaz de me sacrificar, eu não sou capaz de me doar, eu não sou capaz de servir os outros. Tudo de respeito a mim. Eu só faço isso enquanto é gostoso pra mim. A hora que não estiver gostoso mais, eu paro de fazer. Tudo diz respeito a mim. O quinta ainda diz respeito a ele, porque ele até faz, mas é para provar que é bom. Para provar que é foda. No sexta, não. O sexta, ele já sai de si para o mundo. Ele já não vive para si mais. Ele vive para entregar para o mundo. E aí, para o sexta camada, as habilidades são para entregar para o mundo. O sexta camada não tem nada para si mais. Tudo do sexta camada é para o mundo. Aí eu posso casar. Aí eu posso ser mãe. Aí eu posso ser pai. Porque são vocações que são para os outros. Uma mãe quarta camada vai dar uma péssima educação para o filho. Porque ela está preocupada em ser amada pelo filho. Mas o papel é inverso. A mãe que ama o filho não tem obrigação de amar a mãe. Os pais é que têm a obrigação de oferecer amor para o filho. Então, o ideal é que a gente entre na vocação já aqui, ó, na sexta camada. Que aí eu sou padre para entregar para o mundo o sacramento, para entregar a salvação para as pessoas, para entregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vou ser padre para as pessoas me amarem. Eu vou ser mãe para me sacrificar pelo meu marido, para me sacrificar pelo meu filho. Está ali nesse lugar. E o que é difícil? Quando a gente está nas camadas inferiores, é difícil compreender a motivação das camadas superiores. Porque o cerne, o centro da motivação dos nossos atos está nas camadas mais baixas. Então, foge da compreensão a camada superior. Por isso, por exemplo, você tem aí algumas vezes no Instagram, algumas pessoas super criticando o comportamento do Ítalo, da Aline, do Dr. Felipe, julgando a luz da minha camada inferior. Eu julgo o comportamento daquele cara que está entregando o resultado para o mundo à luz da minha vontade de ser amado. Então ele está falando isso porque ele é vaidoso, ele está falando isso porque ele é soberbo, ele está falando isso para humilhar os outros, ele está falando isso porque ele é mau. Está onde? Na minha motivaçãozinha pequena de sentir-se amado, eu não consigo transcender e perceber que a ação do outro diz respeito ao resultado que ela vai promover e não ao curto prazo da ação. E aí, a dor do sexta camada, justamente a falta do resultado, o resultado concreto é um problema de sexta camada, e o principal objetivo dessa camada é o resultado, o lucro, né? Não necessariamente somente financeiro. Na sétima camada da personalidade, você tem situações de papéis sociais. A motivação passa a ser a de entregar algo à sociedade. O sujeito percebe que só ele pode entregar o que a coletividade demanda. Ele percebe que tem um papel social a cumprir. Muitos possuem papéis sociais que sobram do cargo, mas não da habilidade. São médicos e não sabem exercer a medicina, advogados que não sabem exercer o direito, políticos que não sabem exercer a política. Não estamos falando deles. Quem alcançou a sétima camada da personalidade, domou suas habilidades e é capaz de cumprir seu dever. Essa pessoa entende a expectativa da sociedade e faz da sua vida uma entrega, um serviço. A experiência do papel social completa-se no casamento, votos religiosos, sistemas que abarcam a totalidade do indivíduo, enquanto uma profissão, por exemplo, solicita apenas uma parcela. A motivação não é servir a sociedade para se sentir bem, para ser remunerado. Este sujeito entendeu que seu trabalho pelos outros é o seu lugar no mundo. Aí vem, né? A épica obra de Dom Quixote, de Miguel Cervantes, Dom Quixote. Eu sou quem sou. Na sétima camada, o indivíduo já sabe com maior profundidade quem ele é no mundo, sabe que é o seu papel social.
O cumprimento do seu dever é a manifestação do seu amor, que não é um sentimento, mas sim uma atitude concreta. O sexta camada ainda está preocupado com o resultado de. Ele ainda está adquirindo habilidades para fazer algo. Ele ainda está aprimorando aquilo que ele já se descobriu. O sétima já é. Ele já tem as habilidades necessárias. Ele já sabe que aquilo que ele tem que entregar para o mundo, só ele pode entregar. Só ele tem para dar. Então, o oferecer, o servir o mundo é um ato de amor. Não é mais para ter lucro, não é mais pelo resultado. É um ato de amor ao mundo. Por isso que ele cita Dom Quixote, né? Eu sou quem sou. O sétima camada, ele já não tem dúvidas mais a respeito da própria vocação. Ele não tem dúvidas mais a respeito do seu lugar no mundo. Ele sabe quem ele é. E aí ele serve o mundo com benevolência. Ele serve o mundo de forma benevolente. Como um ato de serviço e amor. Não é mais para sentir-se bem, não é mais para ter lucro, não é mais para nada disso. E aí, qual é o sofrimento do sétima camada? São relativos à percepção de estar no palco errado e ao não cumprimento de expectativas mútuas na falha do desempenho do papel social. Não cumprir o que lhe cabe e que é esperado a causa da dor. Isso também envolve os outros, pois pensa-se na infelicidade deles pela falha na entrega. O objetivo principal é compreender quem se é no grupo e ficar bem com isso. Onde que o sétimo camada sofre? Ele sofre quando ele não é capaz de entregar aquilo que é a sua responsabilidade de entregar. Mas não porque ele não deu conta como quinta camada. Não porque ele não teve um resultado concreto como sexta camada. O sexta camada ele não está preocupado tanto assim com a infelicidade dos outros. O sétimo camada está preocupado com a infelicidade dos outros. Com o fato de não ter entregado algo e comprometido por consequência a felicidade das pessoas. Não está no que as pessoas vão pensar dele, não está no que as pessoas vão sentir a respeito dele. Está na infelicidade provocada pela sua falha, na infelicidade sobre a coletividade. E aí, da oitava camada em diante, eu vou passar um pouco mais rápido, porque a maioria das pessoas chega até a oitava. Da oitava para cima, para mim, é graças de Deus. Na oitava, e aí, na oitava camada, é a crise dos 30, ou deveria ser a crise dos 30. Olha que pesado, nós estamos aí com 30 na quarta camada. A crise dos 30 é a oitava camada. É o momento em que você se questiona, quem sou eu diante da morte? Onde se revisa, e aí, não é quem sou eu diante da morte, naquele sentimentozinho de quarta camada. De, o que eu fiz na minha vida, deu certo ou não deu certo, amei ou não fui amado, vou largar tudo e vou vender arte na praia. É sempre o exemplo do Ítalo. Não é. O oitava camada não seria capaz de fazer isso. O oitava camada já é alguém consciente das próprias responsabilidades, cumpre a sua obrigação com excelência, cumpre o seu papel no mundo com excelência e se questiona. Diante de tudo que eu estou fazendo, é isso mesmo que eu deveria estar fazendo? É isso que eu vou permanecer fazendo o resto da minha vida? E aí na oitava camada entra justamente a pergunta: ratifico ou retifico? Continuo fazendo o que eu estou fazendo ou preciso mudar? Só que a oitava camada não vai largar tudo e mudar. Ele não vai deixar suas responsabilidades. Ele não vai abandonar, não isso. Ele vai encontrar ali nas suas circunstâncias, ali nas suas responsabilidades, a adequação da sua vocação, da sua chamada. E se este conflito for tão profundo que não possui uma resposta concreta dentro das suas circunstâncias, dentro da sua responsabilidade, ele vai permanecer com esse conflito até o final. Mas ele não vai fugir do lugar que ele está. Ele não vai fugir do casamento, ele não vai fugir do trabalho, ele não vai fugir da missão apostólica. Ele vai cumprir neste lugar a sua vocação e a sua responsabilidade. Você lembra que o sétimo camada já sabe quem ele é e sabe que só ele pode entregar isso para o mundo? Então, como que uma
pessoa que passou dessa camada para a oitava vai largar tudo e vai embora. Ela não vai. Ela vai se confrontar diante de tudo isso, mas vai permanecer. Ela vai ficar ali. E aí, a dor do oitava camada é justamente o sofrimento, né? De pensar, o que eu fiz da minha vida? Mesmo aqueles que acertaram podem refletir sobre todo o curso da sua existência. É preciso julgar a vida inteira sem culpar ninguém. O objetivo principal é encontrar o sentido da vida diante da morte. Aqui, não está revisando a vida procurando culpados. Não está revisando a vida procurando responsáveis. Está somente revisando a vida à luz da morte. Quem não foi até aqui? E aí vamos para a nona camada, que é a personalidade intelectual. Essa é a camada da vida intelectual, na qual se vive devotamente em busca da verdade. Nessa camada, gente, não se trata de ser letrado ou analfabeto, não é isso. Existem pessoas analfabetas que chegaram à nona camada. Mas a nona camada está em viver em busca da verdade. E aí, eu vou até ler. Não se trata de buscar a verdade para os outros, sim de uma necessidade interna, um imperativo. Na nona camada se está na busca por viver a verdade na máxima. Aí a gente olha para os santos. Para mim os santos estão da nona camada para cima. Porque é esta busca de viver a verdade de forma profunda. E aí eu quero falar do sofrimento, que fica um pouco mais fácil da gente entender o nome. Quem chega a este ponto sofrerá com a ausência de uma solução para o problema que se apresenta no seu intelecto. O indivíduo não quer se sentir inseguro quanto à sua capacidade de compreender a verdade. E, portanto, seu mérito pode influenciar as pessoas. No objetivo principal, alcançar a criação intelectual, inserir a sua forma de ver o mundo da sociedade. Nessa camada, se está em contribuir concretamente no serviço à verdade para toda a humanidade. A pessoa que já sabe quem ela é, que já se instalou na sua circunstância, que apesar da crise ali, ninguém pensa, cara, 30 anos, meu Deus, dá pra gente estar aqui na nova camada com 30 e poucos. Ai, como dói. 40 anos na quarta camada, 50 anos na quarta camada. Difícil. Mas a nona camada, décima camada, aliás, ela está nesse lugar da devoção à verdade e do desejo de contribuir para o mundo. Na 11ª camada, já é uma personalidade que marca a história. Aí eu estou dizendo propriamente dos santos mesmo. Só que aí vai além. Eu vou trazer alguns exemplos de personalidades na quarta camada, porque elas nos chamam a atenção. Getúlio Vargas, por exemplo. Ele é um homem que estava na 11ª camada. Sabe por quê? Porque quando ele se suicidou, ele sabia que entraria para a história. Ele suicidou sabendo que a sua personalidade marcaria a história da humanidade no antes e no depois. O 11ª camada é essa pessoa que tem consciência de que ele marca a história da humanidade. Que a sua história vai permanecer mesmo depois que ele morrer. E aí a gente tem, por exemplo, Napoleão Bonaparte, George Washington, Lenin, Stalin, Alexandre o Grande. São exemplos de personalidades que mudaram conscientemente a história. Napoleão Bonaparte, quando ele fez tudo o que ele fez consciente de que ele mudaria a história da humanidade. E uma parte importante aqui no 11ª camada, não quer dizer que ele seja bom ou ruim. Stalin foi terrível. Não quer dizer que uma pessoa na 11ª camada é uma pessoa boa e santa. Não quer dizer isso. Uma prova disso é Stalin. Stalin fez mal ao mundo, mas tudo que ele estava consciente de que ele estava marcando a história do mundo, ainda que fosse de uma forma negativa. E o 12ª camada, propriamente, são os santos mesmo, que a motivação é um constante agir diante de Deus. Nessa última camada tem-se um sujeito transcendental. Não se trata que apenas de estar diante da morte. A pessoa se vê diante de um observador consciente do destino final. Deus conhece todas as coisas, todos os corações, o melhor e o pior. A gente gosta de Deus em todas as camadas.
que este é o único motivador que define todas as suas ações. Não é. Quem que eu olho e vejo no 12ª camada? Cara, quando eu olho, por exemplo, a Santa Teresinha do Menino Jesus, que estava lá na cama toda furada, numa tentativa de cura da tuberculose, acho que é a tuberculose mesmo, e continuava servindo a Deus com o seu sofrimento. Dos mártires que eram jogados para os leões, já não fazia mais nenhuma, nada, a opinião de ninguém, nem de nada, só se vivia toda uma vida a partir dos olhos de Deus. Então, 12ª camada, ele é o nosso ideal, né? Ele é esse lugar que esse cara só interessa a Deus. Não interessa mais o amar e ser amado, não interessa mais o que você foi diante da vida ou da morte, não interessa se você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, não interessa nada. Só interessa a Deus. Só interessa a vontade de Deus. Não importa mais se vai para o inferno ou se vai ser salvo. Se você for agradar a Deus indo para o inferno, você vai para o inferno feliz, e 12ª camada. Padece o resto da eternidade sofrendo sofrimentos do inferno, que esta é a vontade de Deus. Cara, é muito foda. Quando nós olhamos para as histórias dos santos, quando nós olhamos para a história de tantos mártires, a história deles só faz sentido à luz da existência de Deus. Se Deus não existe, a história deles não faz o menor sentido, ela é bizarra. E aí você entende o motivador do 12ª camada. O 12ª camada não existe, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. 12ª camada, cara. Reforço o exemplo que eu dei, que eu acho ele fortíssimo. Não importa se eu vá para o inferno. Se for essa a vontade de Deus, eu estarei fazendo feliz. Isso é imenso. Imenso isso. E aí, aonde está o problema para nós? Quarta camada da personalidade humana. Um lugar que a maioria de nós está presa. Nós ainda que a gente tenha que testar força no mundo, ainda que a gente tenha adquirido uma aptidão, ainda que a gente tenha uma profissão, ainda que a gente esteja trabalhando e ganhando um salário que está ali na 6ª camada, eu continuo fazendo tudo em função de me sentir amado. É mais fácil eu ficar num lugar que paga mal, mas eu me sinto amado, do que eu ir para um lugar onde eu vou testar as minhas aptidões, eu vou realmente precisar ser boa e ganhar muito dinheiro. Porque me interessa me sentir amado. Me interessa o gostosinho no peito. Ainda que eu seja uma alma medíocre, ainda que eu carregue um monte de pecado, me interessa sentir amado. Me interessa essa fé rasa e mole. Aqui está o problema. Por isso que eu falei que a maturidade, as camadas da personalidade humana dizem muito da nossa relação com Deus, que a gente se relaciona com Deus à luz da camada que a gente está. A gente se relaciona com Deus nesse amor infantil ainda, nesse amor que ainda está descobrindo o mundo. É importante nós tomarmos consciência e nós entendermos em que camada nós estamos, o que nós devemos fazer a partir disso, para que a gente consiga agir. E aí, falando especialmente da quarta camada, terapia, você precisa de um bom terapeuta também, tá? Porque não é qualquer terapeuta que vai resolver esse problema, não. Se ele for quarta camada, ele não vai saber te tirar da quarta camada, tá? Se é um psicólogo quarta camada, vão ficar vocês dois na quarta camada. Então isso não vai resolver. Se você, entende? Se você é pai, se você é mãe, se você quer que seu filho avance nas camadas da personalidade humana, trate de sair da camada onde você está. Porque se você não é capaz de formar o outro em camadas mais elevadas, estando em camadas inferiores. Se você estiver na quarta camada, você vai gerar filhos na quarta camada. Você não tem capacidade de dar ao seu filho o amor na forma que ele precisa receber para sair da quarta camada. E aí, para sair de camada, eu preciso de ferramentas das camadas superiores. Uma forma de sair da quarta camada é habilidade concreta. Eu falo muito isso, não. Eu preciso entregar resultado no mundo. Sabe por quê? Porque quando eu entrego resultado no mundo, quando eu sou bom em alguma coisa, eu começo a entender que no mundo não se resume a me sentir amado. Que existe mais
O mundo adulto é muito mais que isso. O mundo adulto é fazer aquilo que é necessário. Aquilo que os outros precisam que você faça. Você não é mais uma criança que precisa ser servida. Você é um adulto que serve as pessoas. Por isso que eu falo tanto do ninguém te deve nada. Cara, ninguém te deve nada, até te tira da quarta camada, porque o quarta camada que acha que o mundo deve tudo para ele. Quando eu começo a sair de mim, e aí, gente, é fazer mesmo se eu não quiser fazer, porque essa é a minha obrigação e é isso que eu tenho que fazer. É um movimento constante de negar-se a si mesmo, de sacrificar-se, que você sai desse estado de vitimismo. Você sai desse estado de letargia, você reage para o mundo. E aí quando você começa a ver concretamente o bem que você entrega para o mundo, você começa a perceber o valor que você tem e deixa de ser dependente do valor que as pessoas te atribuem. Consegue compreender? Quando eu começo a entregar efetivamente a realidade, ela fala a mim. Eu saio do mundo imaginário das ideias e pego concretamente na realidade do resultado concreto. Entende? E aí, pausa para água. Já estou acabando, a gente já está com o tempo estourado. Por que eu quis falar das camadas da personalidade humana? Porque principalmente a quarta camada, a gente atribui muito questões de temperamento a ela. Ai, eu guardo mágoa. Ai, eu fico triste. Ai, eu gosto de ficar sozinha. Aí, tá me falando isso, alguém que é extremamente expansivo e não é melancólico. Porque o melancólico, isso é por causa do temperamento. Mas isso tudo tá aqui, na verdade, é que você é quarta camada. Você quer gosta de ficar sozinho? É porque você não está sendo o centro das atenções. É porque as pessoas não estão te dando atenção como você gostaria de receber. É porque você não está se sentindo amado. Aí você se isola. Você se isola com o intuito de quê? De chamar a atenção. De alguém lá e te adular. De alguém lá e querer saber como é que você está. Não é por causa do comportamento. Não é por causa do temperamento. É porque você é quarta camada. Entende? A questão da quarta camada, principalmente, são características que a gente confunde muito em relação ao temperamento. Aí eu acho que eu sou colérico, que eu fico super nervoso, e brigo, e xingo, e não sei o que lá. É quinta camada, tá testando força. Ou então é quarta camada, tá querendo chamar atenção. Entende? Não tá no lugar do temperamento, não. Não tá no lugar da impressão. Tá no lugar ainda do bem rasinho mesmo, da camada da personalidade. E aí por isso que eu quis fazer primeiro esse caminho de maturidade, esse caminho das camadas da personalidade, para depois falar de temperamento, para que a gente chegue no temperamento com maturidade, para que a gente entenda que temperamento não me define. Temperamento, o que me define é o que eu quero fazer de mim, isso me define. Nem a camada, nem as características próprias, nem a hereditariedade me definem. Que eu sou capaz de fazer o que a gente diz. Concordo. Você nasceu com 1,5 m, vai querer jogar basquete? Não vai dar certo. Isso te limita mesmo. É uma verdade. Mas isso é mínimo. A maior parte das coisas que diz respeito à nossa moral, ao nosso caráter, à nossa personalidade, a ser uma pessoa ordenada, a ser uma pessoa correta, a falar a verdade, a dominar as suas paixões, está no lugar do querer. Você não faz isso, você não quer. Você quer o gostosinho, você quer o prazer, você quer isso, meu amigo. Eu não consigo ser fiel à minha esposa, porque você não quer ser fiel à sua esposa. É diferente. Hoje eu assistia, as meninas viam, né, uma live da Aline Cantarelli, e eu já tinha esquecido dessa parte. Eu amei essa explicação. Que a fada da elegância fala assim que Deus fez o homem de pé para que a cabeça esteja em cima do coração, o coração esteja em cima do estômago, o estômago esteja em cima dos órgãos genitais, do bumbum. Para quê? Para saber que a razão governa. A razão governa as suas emoções, a razão governa os seus impulsos, a sua fome, o seu sono, a sua raiva, o seu tesão. A cabeça governa isso tudo. Se qualquer outra parte do meu corpo está me governando, eu escolhi que ela me governe. Porque a minha cabeça é capaz de governar isso tudo.
Eu não estou nutrindo suficientemente o meu imaginário, não estou nutrindo suficientemente os meus pensamentos, não estou decidindo adequadamente. E aí eu preciso de ajuda? Preciso de ajuda. Preciso de um diretor espiritual, preciso de atendimento, preciso de um formador pessoal, preciso de um bom psicólogo que não esteja na quarta camada. Entende? Isso é importante. Preciso de um monte de coisa. E aí, reforço, o conhecimento das camadas, eu dei muito superficialmente aqui, tá? E por que eu gosto? Que não dá pra perceber na realidade isso aqui? Cara, a gente vê concretamente na evolução de uma pessoa normal, a gente vê ela passando por todos esses estágios. E aí eu consigo ver, enquanto eu li, eu fiquei lembrando do trabalho. Eu lembrei do Gustavo, que era sexta camada, eu lembrei de outro vendedor que eu tinha, que era quarta, de outro, o Gu era quinta, ele nem era sexta, o Pedro é que era sexta. O Pedro queria dinheiro. O Gu não, o Gu tinha que provar que ele era bom. E aí eu tinha vendedores na quarta camada, que no fundo queria ser reconhecido, ser amado, queria o cabelo na parede. E eu pude ver em mim também os processos que eu passei em cada uma das camadas. Foi muito legal, porque lendo eu vi com clareza que a camada que eu estava, ainda tinha dúvida. Falei, cara, é essa mesmo, isso aqui sou eu. Me resumiu esse negócio. Achei muito legal. E reforço, não quer dizer que você não vai ter a presença de outras camadas, você vai. Mas qual é que governa o seu ser? Qual que é o centro? O que define a maior parte das suas intenções? Ali você consegue saber qual é a sua camada. Amém? Alguma dúvida? Tem gente no Meet aí? Vitor, confere se os meninos têm alguma dúvida, se é alguma pergunta no chat. Só tá aqui nisso. E eu tô assim. Hoje, gente, não vai ter material. Eu escolhi não mandar material porque eu ia fazer uma live mais superficial mesmo, tá? Por isso não tem material aí online, mas fica aí que vai ter material, tá? Aguenta a mão. Só isso mesmo? Só. A partir da semana que vem, eu vou abrir uma pergunta só pro Meet e pro presencial, tá? Embora não tenham surgido perguntas do Instagram mesmo, mas a partir da semana que vem, material só para quem está participando no Meet, para quem está presencial e perguntas só nesses dois lugares também, ok? Então vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria, consagrar essa noite de coração imaculado de Nossa Senhora, que ela nos ajude a mudar de camada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rapidinho, domingo agora tem almoço, cardápio sensacional, cara. Achei que tivesse emprestado para mim, mas sensacional, cara. Tem, pra vocês terem noção, eu já coloquei a carne no tempero. Cara, esse negócio vai ficar muito bom. Arroz, feijão, pernil assado, farofa, refogado de legumes, salada. O negócio tá muito bom, gente, de verdade. Eu já tô ansiosa para o domingo chegar logo. R$12 a adesão, R$5 taxa de entrega. Você consegue pagar via Pix, via transferência, cartão de crédito, boleto. Vocês acham que vai fazer? A gente entrega o conforto da sua casa também. Você pode passar aqui e pegar. Tem alfajor 5,50. A Amanda tá reinando no alfajor, viu, gente? Inclusive a gente aceita encomenda. Se você quiser alfajor para distribuir na sua empresa, para um presente de aniversário, a gente aceita encomenda também do alfajor. Você vai nos ajudar muito na evangelização. Tudo isso que nós fazemos é para manter essa obra de evangelização que nós somos, a comunidade católica chama de Deus. E, gente, vocês viram isso aqui? Cara, pra mim foi o melhor que nós já fizemos até hoje. O Luiz regaçou, ele não tá aqui pra me ouvir não, mas ele destruiu. Olha esse diário espiritual. Não, esse negócio ficou muito top. E assim, preparando com muito amor e carinho. Inclusive foi eu que escrevi, viu, gente? Vou me obedecer aqui. Tem aí uma dedicatória especial, uma orientação sobre as práticas, uma série de sugestões, dicas práticas mesmo de você viver. Tem checklist aí. Gente, esse negócio ficou bonito demais.
Fala sério, olha isso aqui. Foi Ficou muito bom. pensado, com muito carinho, assim, especial pro ano de São José. A impressão tá linda. Quero, inclusive, mandar um abraço pro Fausto da Gráfica Tameirão. Ficou lindo, Fausto. Você no Meet também? Sempre. Ah, é, hoje, gente. Desculpa. Eu não Saiu. A gente E veio pra cá. tem aí, tá? Caneca. Cara, tem uma linha de produto sensacional. Compra o presente de aniversário lá com a gente. Consuma os nossos produtos. Vocês me ajudam muito mesmo nessa obra de evangelização. Você está aí pensando como que você pode nos ajudar, como que você pode retribuir as formações com os produtos da loja. A gente tem muita coisa bonita lá, tem véu, tem bolsinha pro véu, tem terço, um monte de coisa. Então, conto mesmo de falar com as orações de vocês, a intercessão de vocês e, claro, para quem puder também ser fonte de providência para nós. Beijo enorme, muito obrigada mesmo, até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.